Olá pessoas, eu sou a professora Annelise e na aula de hoje nós vamos resolver algumas questões do Enem sobre a Idade Média. Bora para a aula? Para você que não sabe, eu estou fazendo aqui no canal uma série de vídeos com resolução de questões do Enem, então ao longo desse mês todo de novembro, os vídeos todos serão sobre questões do Enem. Eu selecionei questões que têm temas assim que mais aparecem, que mais são exigidos nessa prova. Então a gente já fez aí vídeos sobre a Era Vargas, sobre a Antiguidade Clássica e hoje eu vou resolver duas questões sobre a Idade Média. São várias questões do Enem que tratam sobre o feudalismo, sobre o período medieval. Eu selecionei duas questões, inclusive, que são do mesmo ano, de 2015. Geralmente eu tento selecionar questões mais recentes ali possíveis, até porque são temas que aparecem bastante no Enem e não é diferente com o tema de feudalismo. Então a primeira questão aqui selecionada é uma questão de 2015 e tem aí um texto clássico sobre esse período. Vou colocar aqui na tela para vocês. Esse é um trecho de um documento medieval clássico já, ele aparece em muitas apostilas, muitos livros didáticos, porque ele relata muito desse período medieval. É um texto de um bispo católico, o Adalberon de Laon, e ele diz o seguinte: a casa de Deus, que acreditam una, está, portanto, dividida em três. Uns oram, outros combatem, outros, enfim, trabalham. Essas três partes que coexistem não suportam ser separadas. Os serviços prestados por uma são a condição das obras das outras duas. Cada uma, por sua vez, encarrega-se de aliviar o conjunto. Assim, a lei pode triunfar e o mundo gozar de paz. Aí a questão diz o seguinte: a ideologia apresentada por Adalberon de Laon foi produzida durante a Idade Média. Um objetivo de tal ideologia e um processo que a ela se opôs estão indicados respectivamente em: letra A, justificar a dominação estamental, revoltas camponesas. Letra B, subverter a hierarquia social, centralização monárquica. Letra C, impedir a igualdade jurídica, revoluções burguesas. Letra D, controlar a exploração econômica, unificação monetária. Letra E, questionar a ordem divina, reforma católica. Então, nessa questão, a gente tem alguns pontos bastante importantes. Primeiro, se você não conhece o texto clássico do Adalberon, é interessante você ler aqui quando ele diz que a casa de Deus, que seria a sociedade medieval ali, está dividida, em três. Uns oram, outros combatem, outros trabalham. Então vamos relembrar da pirâmide da sociedade medieval. Os que oram são os membros do clero, os que combatem são a nobreza e os que trabalham, os servos, os camponeses. Nesse texto clássico do bispo Adalberon, ele está basicamente justificando a sociedade estamental da época, justificando baseado em uma interpretação bíblica de que cada pessoa tem o seu lugar definido na sociedade, porque a sociedade precisa dessas três partes, elas existem ao mesmo tempo e elas não podem ser separadas. Então, se eu nasci um servo, eu tenho que trabalhar no campo, eu preciso pagar as taxas e os impostos para que os nobres possam treinar e batalhar e proteger esses servos, e os membros do clero precisam dos territórios, precisam daquele lugar para espalhar a palavra de Deus e para, vamos dizer assim, orar, para cuidar espiritualmente dessas pessoas. Então, a ideologia que ele diz aqui é basicamente essa ideologia que justifica a sociedade estamental, a sociedade onde cada um tem a sua função, vamos dizer assim. E quando a questão pede para que a gente fale sobre um processo que se opôs a ela, o que ela quer dizer? Ela quer dizer que você pense num processo, num acontecimento histórico que foi contrário a essa ideia de uma sociedade estamental. Então vamos relembrar de forma bem rápida sobre esse período do final da Idade Média. Quando nós temos ali as crises do século XIV e do século XV, nós temos que relembrar, por exemplo, da peste negra, do período de grande fome, do período da Guerra dos 100 Anos. Todos esses eventos trouxeram
inúmeros problemas para a população, e para os servos, para os camponeses que estavam na base da sociedade, esses problemas foram ainda maiores, porque eles precisavam continuar trabalhando e pagando as mesmas taxas que eles pagavam quando o feudalismo estava aí no seu auge, quando não havia problemas agrícolas ou problemas de doenças, de guerras, enfim. E esses camponeses, esses servos, não suportam essa vida, né? Continuar com esse estilo de vida, e essa dinâmica medieval não faz mais sentido. E aí nós temos então revoltas contra essa dinâmica de vida, pois eles não suportam mais continuar pagando as taxas e vivendo daquela forma. Então, aqui nas alternativas, por exemplo, vamos pensar por que a alternativa B ela está incorreta, né? Ela diz que o texto do Adalberon subverte a hierarquia social. Pelo contrário, ele está legitimando uma hierarquia social. Ele está dizendo que é ok existir uma hierarquia na sociedade, certo? A centralização monárquica, ela não se opõe nesse sentido a essa sociedade estamental. Ela está ali, na verdade, para dar um suporte à situação toda de crise que acontece, né? Para ajudar os nobres nesse sentido também. A letra C, impedir a igualdade jurídica e revoluções burguesas. Então, aqui a gente pode até pensar que o texto ele quer evitar que exista uma igualdade realmente, né? Porque ele está justificando uma desigualdade. Mas as revoluções burguesas, elas não foram contra a sociedade estamental. A Revolução Burguesa é um contexto depois, aí, século XVIII, né? Depois que o medievo já tinha se encerrado, a gente já tem a Idade Moderna, e depois vem as revoluções burguesas. Então, historicamente, aqui está incorreto. Letra D, controlar a exploração econômica e unificação monetária. Então, você controla uma exploração econômica a partir desse contexto. Você pode até pensar que isso estaria correto, mas vamos pensar que existe outra alternativa ali que se adequa melhor, e o que está do lado dela aí, que seria uma oposição, a unificação monetária, não faz sentido algum, né? Porque, pelo contrário, você unificar a moeda, deixar a mesma moeda para o mesmo território, né? Era uma exigência importante para melhorar a economia, e foi uma exigência mais relacionada à burguesia, né? Letra E, questionar a ordem divina. Como assim um texto feito por um bispo católico, por um membro do clero, questiona a ordem divina, né? Não faz sentido nem estar aqui nesse texto, né? E a reforma católica também não. Então, a letra A seria a alternativa mais adequada, porque a ideologia que é apresentada no texto, ela reforça a divisão estamental, né? Como eu já disse para vocês, e os movimentos que foram contrários a isso foram as revoltas camponesas. Então, a alternativa A é a mais correta. Essa é uma questão de nível, eu considero mais fácil, né? Principalmente quando a gente percebe essa relação. A próxima questão que eu selecionei é uma questão bastante interessante, bem relacionada àquilo que eu comentei com vocês lá no primeiro vídeo sobre o Enem, onde eu falo sobre essa ideia das habilidades, da competência, de fazer uma análise, uma reflexão sobre o período histórico. Porque vocês vão ver aqui, nessa questão nós temos uma imagem de um calendário, e a questão pede para que você pense um pouquinho além dessa ideia mais factual. Então, vou colocar aqui na tela para vocês. É uma imagem de um calendário medieval do século XV. Então, cada quadradinho desse aí, vamos dizer assim, ele representa um mês, e em cada quadradinho você tem uma imagem de um tipo de trabalho agrícola diferente. Então, nós temos aí a plantação, a colheita. Por exemplo, tem aqui um quadradinho onde você vê um camponês amassando aí provavelmente a uva para fazer o vinho. Enfim, nós temos aí muitas imagens que estão totalmente relacionadas à agricultura, ao campo, certo? Então, observe bem a imagem, entenda ela antes até mesmo de você ler o enunciado. Aí vem o enunciado. Os calendários são fontes históricas importantes, na medida em que expressam a concepção de tempo das sociedades. Essas imagens compõem um calendário medieval e cada uma delas representa um mês, de janeiro a dezembro. Com base na análise do calendário, apreende-se uma concepção de tempo, quer dizer, o que a questão quer que você pense aí? Qual que é a ideia de tempo que se tinha nesse momento? Letra A, cíclica, marcada pelo mito arcaico do eterno retorno. Letra B,
Humanista, identificada pelo controle das horas da atividade por parte do trabalhador. Letra C, escatológica, associada a uma visão religiosa sobre o trabalho. Letra D, natural, expressa pelo trabalho realizado de acordo com as estações do ano. E letra E, romântica, definida por uma visão bucólica de sociedade. Então, pensando nas alternativas e já indo eliminando, basicamente essas alternativas incorretas, é importantíssimo aqui pensar que é uma visão medieval muito ligada à agricultura, muito ligada àquilo que era característico do período de plantação, por exemplo, de colheita, muito ligado à natureza, às estações do ano. Então, determinadas estações eram mais ligadas à plantação, outras eram mais ligadas à colheita. E era um movimento que se repetia, mas que tinha como ligação fortíssima a natureza. É interessante até em outros calendários, não só medievais, mas calendários incas, por exemplo, calendários que estão também mostrando esse domínio da natureza, essa ligação da natureza para essas populações, certo? Então, por exemplo, quando a gente pega as alternativas, a letra A, quando você bate o olho na primeira ideia de concepção de tempo, você pode até se confundir, mas quando ele diz a ideia do eterno retorno, não faz muito sentido aquilo, essa concepção arcaica, Humanista também, controle das horas, justamente a gente não tem o controle das horas, não temos o relógio ainda. Essa concepção de tempo do relógio, das horas, do trabalhador, é muito mais relacionada à Revolução Industrial, certo? Tanto que a gente tem essa ideia do calendário aqui totalmente ligada à natureza e não a um tempo artificial, que é o tempo do relógio, tá? E a ideia de visão religiosa do trabalho também não está nítida aqui nesse calendário. E muito menos a visão bucólica, romântica de sociedade, que é uma visão também mais para frente, Seria anacrônico dizer que existia uma visão romântica na Idade Média. Então, a alternativa mais adequada aqui seria a alternativa D. Então, o trabalho está sendo realizado de acordo com as estações do ano, de acordo com aquilo que a natureza oferece para as necessidades do ser humano, certo? Então, a gente percebe que os homens medievais, com esse calendário, eles contavam o seu tempo por meio dos ciclos agrícolas. Então, mostrando aí uma ideia de tempo natural. Eu gosto bastante dessa questão porque ela é uma questão que faz a gente pensar além. Então, ela não está falando sobre servos ou sobre os vassalos ou sobre os suzeranos, que são ideias que geralmente a gente estuda bastante, são conceitos que a gente tem na cabeça quando pensa na prova. Mas muitas vezes a prova do Enem ela surpreende por trazer uma outra perspectiva. Então, qual é a concepção de tempo para esses homens? Qual seria a concepção de tempo, por exemplo, para alguém nascido no período da Revolução Industrial? Já é uma concepção diferente, certo? Então, por meio de uma fonte histórica que é uma imagem, que é o calendário, a gente consegue pensar sobre outras ideias. Só que se a gente não tem uma noção de como era aquela vida medieval, não faz sentido quando a gente vê o calendário, certo? Por isso que é importantíssimo nós estudarmos não só a questão factual, mas também essa análise além, essa reflexão além, certo? Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu comentário, aproveita, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha para aquele colega que está estudando para o Enem e até a próxima aula.